presa no lugar. Uma mensagem do sistema identifica isso como a Torre do Ferreiro de Espadas. Para entrar, ele deve quebrar o selo usando uma espada forjada na oficina mágica. Ao examinar o selo, Hyun-Soo reconhece rocha basáltica vulcânica. Ele encontra a entrada da oficina mágica e entra. Dentro, nosso protagonista aprende as regras. Materiais e ferramentas são ilimitados e o tempo de produção é acelerado. No entanto, as espadas feitas aqui só podem ser usadas para o teste. O desafio é puramente sobre fabricar uma lâmina afiada o suficiente para cortar pedra. No alto da torre, o mestre Dang murmura que todos os visitantes são apenas tolos em busca de ouro fácil. Ele alega que o verdadeiro caminho do ferreiro está morto. Ele deixa qualquer um tentar o teste sabendo que nunca quebrarão o verdadeiro selo. Na melhor das hipóteses, eles podem apenas arranhá-lo. Hyun-Soo decide forjar uma espada de damasco. O sistema o avisa que tal lâmina é tipicamente para mestres ferreiros e recomenda começar com uma simples adaga de ferro, mas nosso herói ignora o conselho. Com materiais infinitos, ele usa um método especial de forjamento que seu pai lhe ensinou, especificamente para cortar pedra. Inspirado pelas instalações perfeitas, nosso garoto chama o jogo de insano e se lança ao trabalho com uma energia incomparável. De repente, Dang acorda com um tremor violento sacudindo toda a torre. Investigando, ele fica surpreso ao ver o que antes era um selo de pedra inquebrável se partir em duas metades. O mestre da torre fica sem palavras enquanto Hyun-Soo atravessa a entrada agora aberta. Dang proclama que o deus da forjagem finalmente chegou. Nosso protagonista se aproxima e pergunta em voz baixa se ele passou. Dang responde que normalmente a habilidade é medida pelo arranhão, mas Hyun-Soo destruiu tudo. Enquanto nosso herói se pergunta se isso significa um reteste, um círculo mágico brilhante aparece. Dang esclarece que isso não é magia, mas um círculo de invocação. O mestre da torre, Dang, apresenta seu martelo especial ao nosso garoto. Hyun-Soo recebe a mensagem do sistema. Martelo de Dang adquirido. Uma nova missão de Rank SS começa. Jing lhe diz que agora vem o verdadeiro teste, desejando-lhe sucesso. Num piscar de olhos, Hyun-Soo é transportado. Ele se encontra no topo das paredes do castelo, apenas para ver um exército de orcs avançando em direção à fortaleza. A missão de Rank SS é atualizada. Derrote o exército orc. Nosso herói está perplexo, sem conseguir entender a conexão entre uma zona de guerra e uma missão de ferreiro. Os soldados na muralha avistam Hyun-Soo e ficam enlouquecidos. Eles explodem em gritos, celebrando a chegada de reforços. O objetivo da missão se torna claro. Nosso herói deve alcançar uma taxa de contribuição de 70% entre 50 guerreiros. O líder da equipe, Hans, um guerreiro de nível 48, o recebe calorosamente. Hans explica que a invasão orc está ficando mais feroz. A maioria do equipamento deles é lixo, então ele pede ao nosso garoto para consertá-lo rapidamente. Nosso protagonista estoura a bolha deles. Ele explica que é um mal-entendido, já que ele ainda não mudou sua classe para ferreiro. Ele não tem nenhuma habilidade de reparo. Hans aponta confusamente para o martelo, mas nosso herói explica que é apenas para o teste. Quando Hans pergunta sobre experiência em combate, Hyun-Soo admite que é um total novato. O clima despenca instantaneamente. Os soldados percebem que, em vez de apoio, tem um novato para cuidar. Hans ordena ao nosso garoto que se esconda na torre de observação. De repente, um enorme machado gira em direção a Hans. Nosso herói corre para frente parando a arma como se não fosse nada. Ele pede para se juntar à luta. Para nosso protagonista, essa batalha é o verdadeiro teste. Hans está confuso, mas concorda, dizendo-lhe para se juntar. A pressão da guerra real atinge nosso garoto com força, mas ele tem certeza de que não vai perder. Nosso herói salta para o combate e elimina um orc de nível 10, subindo de nível instantaneamente. O intenso mês de treino está valendo a pena. Ben, um soldado próximo, observa em descrença a força bruta de um jogador sem classe. No calor da batalha, Ben se mete em grandes problemas. Percebendo isso, nosso protagonista troca para seu arco de chifre e dispara. A flecha luminosa atinge o peito do orc, salvando Ben. Outro orc se aproxima por trás dele. Nosso garoto reage rápido, acertando mais um tiro e subindo de nível novamente. Os soldados estão estupefatos. Uma única flecha de Hyun-Soo derruba até os maiores monstros. Ele grita para Ben sair dessa, avisando que os orcs agora estão mirando nele. Ben está abalado e cercado. Nosso protagonista troca para sua espada do dia e
ativa na habilidade de fúria. O resultado é um verdadeiro massacre. Orcs caem em profusão. A taxa de contribuição de Hyun-Soo sobe para 19%. Hans percebe que o mestre tinha um bom motivo para enviar esse garoto com Hyun-Soo. Hans acredita que podem alcançar o impossível. Animado, ele reúne seus soldados para eliminar o inimigo. Nosso herói se sente um verdadeiro membro da equipe, e o sistema anuncia que seu desempenho aumentou a moral. A batalha continua, e sua contribuição sobe para 28%. Ele se pergunta por que não está subindo mais rápido, mesmo que esteja eliminando orcs de forma eficiente. De repente, uma missão oculta é ativada. Um chefe entra na conversa. Um guerreiro orc de nível 51. Hans grita para o esquadrão parar. Ele reconhece seu nêmesis. O pânico se espalha. Hans percebe que avançaram longe demais para escapar, mas seus soldados estão prontos para lutar até o fim. Eles declaram que estão prontos para lutar, e Ben promete nunca recuar. Hans ordena o ataque. Nosso garoto nota que os soldados estão carregando de forma imprudente. Ele tenta fornecer fogo de cobertura, mas leva um choque desagradável. Suas flechas ricocheteiam na armadura do guerreiro orc como borracha. Hyun-Soo percebe que a pele do inimigo é como aço. Apenas flechas não funcionarão. O desespero toma conta do esquadrão. Alguém sugere correr, mas Hans insiste que não há volta. O guerreiro orc avança e, em um único golpe brutal, o monstro corta o braço de Hans. O líder da equipe percebe tarde demais que a vitória está fora de alcance. Nosso protagonista observa horrorizado enquanto Hans cai no chão, sangue jorrando para o campo de batalha. O pânico se espalha como fogo. Os orcs rugem. Um soldado grita que suas armas nem conseguem arranhar a armadura do inimigo. Percebendo que seus ataques são inúteis, outro está convencido de que todos estão mortos. Nosso herói se apresenta, gritando para o esquadrão que lutar assim é um suicídio. Ele ordena que todos formem uma linha defensiva e retirem-se para a floresta atrás dele, assegurando-lhes que ele chegaria logo. O esquadrão obedece, evacuando seu líder ferido, Hans. Ben assume o comando da retaguarda, organizando os homens para segurar os orcs o máximo possível. Ele diz ao nosso garoto que essa estratégia só comprará um pouco de tempo. Nosso protagonista responde que ele só precisa de 5 minutos. Ben concorda, prometendo manter a linha a qualquer custo. Com isso, Hyun-Soo desaparece nas árvores. Flechas padrão são inúteis contra a espessa armadura do guerreiro orc. Então nosso herói saca suas grandes armas. O martelo replicador de Dang é uma ferramenta épica capaz de duplicar consumíveis e reduzir drasticamente o tempo de criação. Pela primeira vez, a vitória parece possível. Enquanto isso, os soldados lutam desesperadamente na floresta, segurando a impiedosa avançada orc. Ben se recusa a desistir ou a recuar, determinado a comprar aqueles 5 minutos para Hyun-Soo. Justo quando Ben está prestes a ser decapitado pelo guerreiro orc, um raio de luz atravessa o ar. Ele atinge o monstro instantaneamente, salvando a vida de Ben. O soldado está atônito. De repente, mais projéteis voam das sombras, cada um atingindo seu alvo com aterrorizante precisão. Acontece que nosso garoto está criando e disparando essas flechas especiais de sua posição oculta. O guerreiro orc ruge de fúria com essa nova tática. Enquanto o monstro se enfurece, nosso protagonista prepara sua próxima arma, com os soldados colocando todas as suas esperanças nele. Hyun-Soo criou flechas especiais chamadas Pyong-Jon, raras flechas curtas com poder e velocidade de penetração insanos. Capaz de despedaçar pedra para acendê-las, ele usa um guia de bambu conhecido como Tonga. Usando o martelo de Dang, nosso herói replica instantaneamente as lâminas afiadas dessas flechas. Quando combinado com seu arco de chifre, o efeito combinado aumenta drasticamente tanto o poder de ataque quanto a penetração. Os orcs continuam seu ataque enquanto os soldados lutam valentemente para lhe dar tempo. Aproveitando o momento, nosso garoto dispara sua flecha especial, desta vez mirando diretamente no capacete do guerreiro orc. O projétil, carregando a força de um rifle de precisão, atravessa diretamente a armadura espessa e mata o inimigo instantaneamente. Seu nível salta para 3, e ele ganha o título de Matador de Orcs, que aumenta seu poder de ataque contra orcs e incute medo em suas fileiras. Os orcs restantes perdem a coragem. O pânico se espalha entre eles e quebram fileiras para fugir. Os soldados gritam em triunfo, caçando os monstros em retirada. Kun-Soo e a equipe se juntam à perseguição. Nosso protagonista salta atrás de um orc em fuga, disparando flechas com precisão milimétrica e dando ao inimigo nenhuma chance de escapar. Ele acerta um tiro perfeito bem na cabeça. Logo, os últimos remanescentes do exército orc são exterminados. Com a batalha vencida, a missão de suprimir a invasão termina em vitória total.
A contribuição final de nosso herói atinge impressionantes 92%. O sistema anuncia que a missão está completa com um registro excepcional. Os soldados vitoriosos entoam o nome do mestre Hyun-soo. Ele ganha a plena confiança da equipe e recebe um título oculto, comandante de campo. Aproximando-se de Hans, que está sendo tratado, nosso protagonista ouve o líder falar. Hans admite que sempre se concentrou na defesa e nunca acreditou que poderiam realizar seu antigo sonho de derrotar os orcs. Ele agradece a Hyun-soo, assim como o restante dos soldados. Nosso herói os agradece de volta, percebendo que seu teste adicional finalmente acabou. Hyun-soo considera retornar à Torre do Ferreiro, mas se pergunta como voltar. De volta à torre central da Torre dos Ferreiros, Mestre Deng está de mau humor. Ele reclama que a torre caiu de prestígio. Toda a glória vai para os cavaleiros, enquanto as pessoas que vêm aqui estão apenas atrás de dinheiro fácil. Deng insiste que eles precisam de alguém digno para cumprir a profecia e restaurar sua idade de ouro. Coulson interrompe, transbordando sarcasmo. Ele questiona se Deng é realmente qualificado para liderar. Desdenhoso, Coulson descarta a ideia do escolhido como uma total farsa. Ele reclama de ser convocado durante sua agenda lotada apenas para testar algum garoto estrangeiro aleatório. Deng o silencia, perguntando se Coulson realmente leu o relatório. Hyun-soo conquistou esse direito por mérito, passando no teste e aniquilando o exército orc, apesar de não ter classe. Os outros mestres ficam chocados com a palavra aniquilação. Não consigo acreditar que um jogador sem classe conseguiu isso. Deng aponta que a profecia exige um sucessor mais forte que qualquer um. A espada em si dará a resposta final. As grandes portas se abrem e nosso protagonista entra no magnífico salão. Deng o recebe, confirmando que ele passou no teste e agora tem o direito de entrar no Santuário dos Ferreiros. Ele diz a nosso herói que ele é elegível para desafiar a espada da profecia. Tudo será decidido assim que Hyun-soo segurar a arma. Nosso garoto reflete sobre a frase recompensa adequada. Ele se lembra da missão de nível SS que esmagou e se pergunta se está prestes a conseguir uma classe lendária. Coulson avança para parabenizar Hyun-soo, elogiando seu raciocínio rápido, mas seu tom fica amargo. Ele afirma que a flecha que Hyun-soo fez era apenas uma réplica vagabunda e descarta a vitória como pura sorte. Coulson zomba que sem o arco épico, nosso protagonista teria falhado. Ele o desafia a puxar a espada, ansioso para ver se sua sorte se mantém. Hyun-soo olha ao redor. Ele percebe que esses mestres são NPCs de alto nível que moldam as lendas de Ares. Notando que Coulson, mestre da Torre dos Arcos, está no nível 365, nosso herói entende que todos aqui são grandes jogadores. Mesmo assim, ele se sente zero inferior. Ele acredita que, se for uma questão de pura habilidade, sem o viés dos títulos, ele sairia por cima. Nosso protagonista se aproxima da espada lendária. Ela brilha com um poder avassalador, enviando uma onda de energia que choca os mestres. De repente, a espada explode em luz brilhante, engolfando todo o salão. Hyun-soo se pergunta o que diabos está acontecendo enquanto é engolido pela energia. Quando a luz se apaga, ele está na mesma posição, mas a espada desapareceu. Deng ofega e ri, percebendo que o verdadeiro sucessor nem precisou tocar a espada. Ela o escolheu instantaneamente. Do outro lado do salão, Coulson amaldiçoa de raiva, recusando-se a aceitar o resultado. Nesse momento, o sistema dispara uma bomba. Anuncia que a primeira classe divina apareceu no mundo de Ares. A raiva de Coulson ferve. Ele não consegue aceitar que um novato recebeu tal imenso honor. O sistema confirma. Hyun-soo avançou para Deus da Ferreiro. Nosso protagonista e Deng estão atordoados. Isso não é apenas uma classe lendária. É a primeira de seu tipo, concedendo a ele habilidades insanas. Ele não está mais preso a requisitos de nível enquanto forja, e sua experiência aumenta automaticamente com base nos itens que cria. A profecia confirma que, como ferreiro, ele se tornará mais forte que qualquer um. Uma nova missão de classe, Teste da Espada, aparece, desbloqueando no nível 100. Os outros mestres da torre sussurram entre si, aceitando a escolha da espada. No entanto, Coulson faz uma birra. Ele protesta em voz alta, relembrando todos sobre uma cláusula específica. O sucessor deve ganhar o reconhecimento de todos os mestres da torre. Coulson desafia oficialmente Hyun-soo para um duelo de ferreiros. Os termos são definidos. Se nosso
Garoto vencer, Coulson o reconhecerá. Se Coulson vencer, Hyun-soo deve renunciar à posição. Dang tenta impedir, mas Coulson encara seus colegas desafiadoramente. Nosso protagonista decide provocá-lo, dizendo que se Coulson quiser fugir, agora é a hora. Ele acrescenta que se Coulson perder, terá que servir como mestre de torre adjunto e levar seu treinamento a sério. Coulson ri, mas nosso garoto aceita o desafio com total confiança. Naquele momento, uma habilidade secreta se desbloqueia. Uma forma de os ferreiros se comunicarem através de sua arte. Hyun-soo ganha a habilidade de usar forjamento divino personalizado. O mestre Salgado explica que um duelo de ferreiros é um jogo totalmente diferente de um concurso de cavaleiros. Não se trata de força física, é um confronto entre duas criações. As regras são simples. Ambos os ferreiros forjam uma espada e depois se chocam. A lâmina que quebrar primeiro perde. Coulson declara que a oficina está pronta, já que Hyun-soo tem habilidades. Um dia deve ser o suficiente. Ele zomba de nosso garoto, dizendo que se encontrarão amanhã. Depois que Coulson sai em fúria, Dang avisa nosso protagonista que ele aceitou o duelo de forma muito leviana. O mestre da torre explica que Coulson é um dos artesãos mais habilidosos do continente. Hyun-soo concorda. Se ainda fosse um ferreiro comum, seria esmagado. Normalmente, habilidades estão atreladas a nível e título, mas agora que nosso herói avançou para a classe divina, essas restrições não existem mais. Única coisa que importa é a habilidade pura. Graças ao seu novo status, ele adquiriu a habilidade ativa de Deus, criação de Deus personalizada. Essa habilidade permite que ele crie artefatos totalmente personalizados e conceda qualquer efeito que escolher. O problema? Quanto maior o grau dos efeitos escolhidos, mais difícil se torna o processo de criação. Enquanto isso, em sua própria oficina, Coulson está preso no passado. Ele se lembra de acreditar que herdaria o ofício familiar. Em vez disso, alguém mais habilidoso apareceu, forçando-o a se contentar com o mestre da Torre do Arco. Ele aceitou isso para servir a Deng, mas não consegue aceitar que Dang eleve um estranho acima de todos os outros. Coulson despeja sua frustração no martelo, causando uma explosão de fogo na oficina de Hyun-soo. Dang observa nosso garoto em ação. O mestre da torre sabe que conceder habilidade segue a lei do intercâmbio equivalente. Normalmente, prioriza-se a durabilidade para obter uma vantagem em um duelo, mas Dang está confuso. A durabilidade e os atributos da espada de Hyun-soo parecem ser apenas de grau raro. Nosso protagonista finaliza sua espada, a lâmina brilhando com uma luz radiante. Dang Ima pergunta o que o deus da ferraria está preparando. No dia seguinte, todos se reúnem para o embate. Coulson desafia Hyun-soo para provar que é digno. Coulson revela sua espada primeiro. A Noite Escura de Coulson, uma espada única. Os atributos são insanos. 12.000 de durabilidade e 664 de poder de ataque. Além disso, possui habilidades que aumentam a durabilidade em 35%. Jing e os outros mestres elogiam a habilidade de Coulson. Coulson exibe sua lâmina como uma obra-prima e exige ver o que nosso garoto fez. Hyun-soo revela sua espada, deixando-os atordoados pelos motivos errados. É apenas de grau raro, sua durabilidade é patética, em 1.000, e seu poder de ataque fica em 177. Um mestre da torre zombeteia, chamando a espada de ridícula e alegando que Dang foi tolo em confiar em um jogador aleatório. Coulson proclama que isso é o fim e parte para cima de Hyun-soo. Nosso protagonista se mantém firme. Metal se choca contra metal, então um estalo agudo ecoa. Jing e os espectadores ficam olhando, com as bocas abertas. A espada única de Coulson, Noite Escura, se despedaçou. Coulson fica sem palavras. Calmamente, Hyun-soo explica que o valor de uma espada não é determinado apenas pelo grau. Os detalhes da espada de nosso herói aparecem, mostrando sua habilidade ativa especial, uma espada que corta espadas. Esse efeito personalizado lhe deu uma chance de 65% de cortar a arma do oponente ao impacto. Era uma lâmina única, irrecuperável. Um verdadeiro canhão de vidro criado para um único propósito. Dang se lembra da previsão de seu pai sobre um sucessor que quebraria a tradição. Ele lembra de um jovem Coulson que estava ansioso para aprender esses ensinamentos.
Flashbacks revelam nosso protagonista na oficina, explicando a Deng que simplesmente quebrar espadas não convenceria os mestres. É por isso que ele escolheu criar uma espada que literalmente corta espadas. Deng duvidou que fosse possível, mas Hyun-soo provou que infundir propriedades únicas se resume a habilidade e esforço. Agora, Deng entende que foi uma escolha ousada. Ele percebe que nosso herói tem a visão de transformar ideias audaciosas em realidade. Coulson sussurra o título, Deus da Ferraria. Ele se pergunta se algum dia será capaz de forjar uma arma assim. Hyun-soo olha para ele com um sorriso sereno, declarando que a palavra impossível não existe. Coulson aceita a derrota. Nosso protagonista diz ao mestre caído que agora ele está diante do Deus da Ferraria. Uma janela do sistema anuncia que a missão Duelo do Ferreiro está completa. Os mestres da torre presenteiam Hyun-soo com um bom pagamento, uma caixa contendo 500 moedas de ouro. Além do dinheiro, entregam a ele um pergaminho detalhando a receita para um arco lendário, um dos 10 tesouros da torre. Coulson admite que essa receita está além de seu alcance. Ele acredita que confiar isso a alguém a caminho da grandeza é o único movimento correto. Deng se dirige a nosso protagonista, declarando que o Deus da Ferraria iniciará uma nova era de prosperidade. Ele encoraja nosso garoto a mirar no pico absoluto. O crescimento dos deuses começa agora. A cena muda para o mundo real. Hyun-soo está celebrando com Kim Ji-han. O amigo rico não consegue acreditar que está bebendo cerveja às custas de Hyun-soo. Ele o parabeniza por ter alcançado a classe de Deus, chamando isso de absolutamente insano. Ji-han admite que recomendou o jogo para evitar que o talento de nosso herói apodrecesse, mas nunca imaginou que ele se tornaria tão bom nisso. Ele aponta que depois de todo o inferno que nosso protagonista passou, ele finalmente está vendo a luz no fim do túnel. Kim Ji-han faz a pergunta de $1 milhão. O que realmente muda com a classe de Deus? Nosso garoto ri e diz que, sinceramente, não sente muito diferente ainda. Seu foco imediato é na conta do hospital, uma bomba relógio que vence amanhã. Para piorar a situação, mais 10 milhões de won foram adicionados ao custo do tratamento. Ji-han compartilha uma atualização sobre o novo remédio de seu pai. Más notícias. Não é coberto pelo seguro, então a etiqueta de preço é de pelo menos 20 milhões de won. Ele lembra Hyun-soo de que seus próprios tratamentos para queimaduras também não são gratuitos. Ji-han dá um toque de realidade. Ter uma classe de Deus não é suficiente para pagar as contas. Existe um limite físico para quantos artefatos nosso herói pode criar. Ele explica que Hyun-soo precisa subir de nível e construir uma grande fama. Kim Ji-han lhe dá o guia, fazer contatos com as pessoas mais influentes em Ares. Assim ele conseguirá recompensas muito maiores e itens raros. Nosso herói leva o conselho a sério. Ji-han então diz ter um plano, anunciando que seu irmão mais velho no jogo irá ajudar. Nosso garoto sorri e lhe diz para não ser demitido do seu emprego. Ji-han lhe mostra as últimas notícias. A internet está empolvorosa sobre um jogador chamado Lord, atualmente classificado em 21º lugar. Lord finalmente atingiu uma classe lendária, mas a parte chocante? Lord realmente derrotou o Rei das Espadas Barad, um NPC que ninguém havia vencido. Os jogadores estão enlouquecendo. Enquanto isso, nosso protagonista sente a pressão esmagadora dos custos hospitalares. 30 milhões de won por mês. Ele percebe que mesmo combinando recompensas de missões e lucros de leilão, ele está em falta. Hyun-soo está determinado a não permitir que o tratamento de seu pai termine ali. Nesse momento, falando do diabo, ele recebe uma notificação. Uma de suas espadas foi vendida por 53.310 moedas de ouro. O comprador? Lord. Nosso garoto imediatamente se dirige à recepção do hospital e paga cada centavo. Com o peso finalmente aliviado, Hyun-soo decide que nunca poderá parar de jogar Ares. De volta ao jogo, ele recebe uma DM de Lord. O classificado explica que, graças à espada de Hyun-soo, ele passou no teste do Rei das Espadas Barad. Lord acrescenta que quem conhece o verdadeiro valor chamaria o preço de uma pechincha. A mensagem revela o segredo. A espada de nosso herói cortou a própria arma do Rei das Espadas, criando uma abertura que atordoou o NPC. Lord pede uma enorme oportunidade. O Rei Barad está esperando por ele e quer que ele faça uma espada. Nosso protagonista fica surpreso. Ele percebe que este é o bilhete dourado para resolver todos os seus problemas. Decidido a aproveitar essa chance, nosso garoto decide que meeting Barad é uma obrigação. Em outro lugar, um homem estiloso entra em uma antiga oficina de ferreiro. No mundo moderno, ele sussurra que só falta um mês para que cumpram a promessa de voltar a Hyun-soo. Ele está ao telefone com Kim Ji-han
que fica chocado com a ideia de se aproximar do Rei da Espada Barad. Ji-Han ri na cara dele e aponta que mesmo uma classe de nível Deus não concede acesso a tudo. Geralmente, encontrar um NPC de alto nível como Barad requer que o jogador esteja pelo menos no nível 200 com alta fama. No entanto, ele garante ao nosso herói que existe uma brecha. Ji-Han conta sobre o torneio de artes marciais Goyad, um evento anual no Reino Goyad, restrito a níveis 50 a 60. O Rei Barad o organiza para descobrir talentos. O vencedor recebe um prêmio em dinheiro diretamente do próprio rei. Johan conclui que se Hyun-soo quiser encontrar o rei imediatamente, esse é seu único caminho. Atendendo ao conselho de Dan para explorar o mundo, nosso protagonista fixa os olhos no próximo destino. Com determinação, nosso rapaz parte em direção à região do castelo para começar sua jornada. Hyun-soo se lembra do conselho de Dan. A região Kazil fica na fronteira dos reinos Prime e Goyad, um moedor de carne que contém ondas incansáveis de mortos-vivos. Este é o lugar mais rápido para subir de nível, e nosso herói está determinado a arrasar na missão que se aproxima. Ao chegar, o centurião Render o cumprimenta, perguntando se ele faz parte dos reforços. Ele observa que a hora é perfeita. Eles estão desesperados por corpos quentes. O comandante explica que os ataques dos mortos-vivos estão aumentando e compartilha a história da região. No passado, o sino sagrado Rammus soou por toda a terra, enfraquecendo os monstros. Mas, recentemente, o sino quebrou. O comandante admite que foram pegos de calças curtas. Embora tenham reforçado as defesas, o inimigo percebeu a fraqueza e começou a se infiltrar. Hyun-soo pergunta se o sino Rammus pode ser consertado. Render congela, percebendo de repente a potencial identidade de Hyun-soo. Ele pergunta se ele veio do mestre Dang, e nosso rapaz confirma. Render fica em choque, perguntando por que ele não começou com isso, e o apressa para ver o capitão. O capitão Cao dos Cavaleiros do Castelo pergunta se Dang o enviou pessoalmente. Render confirma, explicando que Hyun-soo quer inspecionar o sino. O capitão Cao rejeita, afirmando que Dang já declarou o sino irreparável. O senhor fez várias tentativas secretas, mas todos os especialistas, incluindo um mestre de nível 290, disseram que está acabado. O capitão Cao observa nosso herói e exige seu nível. Hyun-soo responde honestamente, nível 13. A mandíbula de Render cai. O capitão Cao suspira, dizendo ao nosso protagonista que ele é um passivo e aconselha-o a encontrar um lugar seguro na retaguarda. O capitão explica que se o exército principal de mortos-vivos romper, é fim de jogo. De repente, um soldado irrompe, gritando que os mortos-vivos estão atacando a parede oriental. São ghouls, uma horda massiva de monstros de nível 41 indo direto para o portão. O capitão declara a situação crítica, ordenando a Render que o siga e dizendo a Hyun-soo para não comentar sobre o sino. Nosso herói pensa que se isso for igual à guerra orc, ele pode lidar com isso. Uma nova missão de guerra regional começa: expulsar os ghouls e proteger os portões. A horda corre em direção às paredes enquanto os soldados lutam por suas vidas. Render explica que os mortos-vivos são resistentes, sem poder divino, levam uma eternidade para matá-los. Render fica estupefato quando Hyun-soo derruba um ghoul com uma única flecha na cabeça sem uma gota de poder divino. Nosso rapaz usa a habilidade de flecha voadora, e o projétil acerta como um caminhão, atravessando filas de ghouls. Os soldados aplaudem, e Render declara que eles podem realmente vencer isso. Hyun-soo pensa que não é tão ruim quanto temia. Então o sistema anuncia uma nova fase. Uma ameaça massiva entra na conversa. Uma missão para derrotar um ghoul de cerco gigante é emitida. Os soldados entram em pânico. Eles querem chamar o capitão, mas ele está ocupado no portão principal. Nenhum reforço está a caminho enquanto a ameaça se aproxima, e Render teme que a parede vá ruir. Hyun-soo se apresenta, anunciando que irá atrair a agressão do monstro. Ele pula do muro, ignorando os soldados gritando que é suicídio. Abaixo, nosso protagonista enfrenta diretamente o ghoul de cerco gigante. Ele desvia habilidosamente de seus ataques desajeitados, conseguindo chamar a atenção da besta. Nosso herói acredita que se ele derrubar o monstro, a defesa se manterá, então decide atrair o ghoul para longe da parede. O ghoul ataca com força, e nosso garoto fica atordoado pela velocidade inesperada. Ele troca para seu arco e dispara uma flecha voadora. A flecha acerta a cabeça do ghoul bem no centro, mas ricocheteia como um brinquedo. 0 de dano. Isso choca Hyun-soo.
A discrepância de níveis é demasiada. O Ghoul revida com um golpe devastador, e os HP de nosso herói caem instantaneamente abaixo de 10%. Uma mensagem do sistema o avisa que se seus HP chegarem a 0, ele será desconectado à força. Nosso garoto se recusa a deixar que acabe assim. Ele cai no chão. A mecânica de desconexão forçada parece absurda, mas as apostas são reais. Hyun-soo sabe que se falhar aqui, ele perde o torneio de artes marciais Goyad, os pagamentos do hospital do pai, seu próprio tratamento e a chance de recuperar seu caminho como ferreiro. Tudo isso iria por água abaixo. Sabendo que esta é sua única chance de mudar sua realidade, nosso protagonista se esforça para mais um último empurrão. Ele dispara outra flecha contra o Ghoul gigante, fazendo o monstro rugir de agonia. No entanto, a criatura responde com uma explosão sônica ensurdecedora, diminuindo seus HP para abaixo de 3%. Mesmo em agonia, nosso garoto se prepara para disparar mais uma vez. Para seu horror, a corda do arco se quebra. O Ghoul aproveita a oportunidade desferindo um golpe devastador. Hyun-soo fica de pé com exatamente 1 HP restante, à beira da morte. Nosso protagonista se recusa a desistir. Sua determinação insana aciona uma mensagem do sistema anunciando que uma condição rara foi atendida. Sua vontade feroz agrada ao Deus da Ferreiro, ativando uma nova habilidade, fabricação de emergência de Deus. As regras são brutais. Ele deve criar uma arma em menos de 20 segundos, e ela só durará 30 segundos antes de desaparecer. Reconhecendo que esta é sua única chance, ele inicia o processo enquanto uma contagem regressiva de 19 segundos começa. Ele pega materiais e forja a uma velocidade relâmpago. Quando o cronômetro atinge 0, nosso garoto termina uma nova espada e se lança contra o